Olá, amigos prevencionistas. Estou gravando mais um vídeo aqui para o canal. Esse é um vídeo meio improvisado, né, que me lembrei dessa história que aconteceu durante a minha trajetória aí, né? E aí resolvi contar para vocês aí, né, como aconteceu e tal, né? E eu não me orgulho do que eu vou contar aqui, né? Porque o ideal seria que isso nunca acontecesse na vida profissional, né? Mas às vezes é necessário você tomar certas atitudes. E nesse dia, né, era um dia normal, né, a gente era em dupla. Eu já falei aqui que na empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava sempre em dupla, né. E nessa época eu estava com meu colega de trabalho, ele era um recém-contratado. Ele tinha feito estágio com a gente e foi contratado para trabalhar no nosso departamento. E nesse dia, então, ele saiu de manhã para o trabalho e eu fiquei no departamento, fazendo alguns serviços lá burocráticos. Mas o cipeiro da área havia me convidado para fazer uma auditoria junto com ele, uma auditoria de EPI, então eu tinha essa auditoria marcada lá nessa área, na área que era a nossa responsabilidade. E nesse local havia um engenheiro, chefe de produção, que, vamos dizer assim, ele não era um cara muito... para tratar com as pessoas, assim, ele não era uma pessoa muito amável, não. E não tinha boa fama com os funcionários dele. Bom, enfim, eu conhecia ele há bastante tempo já, né, de outro departamento, que não era minha área, né, mas nesse momento ele estava trabalhando na mesma área que era a minha área de trabalho também, como técnico de segurança. E depois que eu fui fazer a minha atividade, né, junto com o funcionário da área, com o cipeiro da área, fizemos uma auditoria e tal, né, a auditoria encerrou e eu estava voltando para a minha área, né, para o departamento de segurança. E encontrei com o meu colega de técnico de segurança. E começamos a conversar um pouco, né. E rapidamente aconteceu de chegar esse engenheiro e o cara já chegou gritando, gesticulando e falando alto. E acontece que quando ele chegou nesse local, ele andou fazendo algumas coisas assim, relacionadas à segurança que ele já tinha feito na outra área que ele trabalhava, né? Ele era um bom funcionário, só não sabia tratar direito com as pessoas, né? E ele havia feito uma faixa de segregação, né, para pedestre dentro da área. Então naquele trajeto lá, ele identificou que era um risco, né? E realmente era, porque tinha muita empilhadeira, caminhões que transitavam ali dentro do departamento. Então ele fez uma faixa de segregação para trânsito só de pedestre. Acontece que, como a faixa estava obstruída, cheia de material, o meu colega, né, que é técnico de segurança, falou que era para tirar aquele material, pediu para tirar, né? Eu sei que ele fez isso com educação, porque eu conheço ele muito bem, ele está na área até hoje. Hoje ele é engenheiro de segurança. E eu sei que ele fez isso com educação. Mas o chefe, quando chegou com os dois pés no peito dele já, né? E a gente estava conversando e havia mais duas pessoas. Uma que estava comigo, né? E mais uma pessoa que estava com esse engenheiro. E aí os dois se afastaram e eu também me afastei um pouquinho, porque a conversa não era comigo, né? Porém, ele foi muito mal educado. Foi assim, de extrema ignorância com o meu colega, né? E eu nunca gostei de injustiça, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo ainda até aquele momento. Mas como ele falou, né, ele começou a gritar e falar: foi eu que fiz aquela faixa de segurança. Quem é você para mandar aqui, tá, né, mandar tirar as coisas de lá? Aí eu identifiquei qual que era a situação, né? Que o meu colega tinha feito a coisa certa. E ele gritou, gesticulou, ele falava gesticulando, todo mundo parou para ver, né, aquilo lá, né? E eu fiquei esperando a reação do meu colega, mas talvez por ele ser novo ainda, ele preferiu ficar quieto, né? Mas eu não aguentei, não. E aí esse engenheiro, ele gritou, não deixou também ninguém falar, nem daria pra falar aquela hora mesmo. E ele saiu andando pela área. Aí eu puxei o meu colega e falei: não, vamos atrás, assim, não vai ficar assim não. Essa é uma coisa que sempre me acompanhou, eu não gosto de injustiça. E quando a situação chega a ponto de eu intervir em alguma coisa, é porque realmente o negócio tá sério. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas naquele momento o sangue subiu e eu não tinha mais como voltar atrás, né? Eu tinha que falar alguma coisa, tinha que ir lá e falar com o cara.
E nós saímos atrás dele, eu na frente e os outros dois atrás de mim, o meu colega e o outro que estava comigo também. Né? E eu alcancei, ele tinha cerca de 10 metros para que ele tinha andado já, eu já alcancei os dois, né? Ele e o outro que estava com ele. Eu alcancei, bati no ombro dele, e ele olhou para trás, viu que era eu, e viu que era nós, né, que estava atrás dele, mas ele não parou, ele continuou andando. Aí eu passei na frente dele, né? Passei na frente, virei de frente com ele, coloquei a mão esquerda no peito dele assim, ó. Aí coloquei a mão esquerda, ele tentou desviar, eu falei, não, você vai ouvir agora, para aí. Você falou tudo que você tinha que falar. Agora é a minha vez. Você vai ter que ouvir agora. E aí, eu simplesmente, ele não conseguiu falar nada. Eu falei, eu fiz a mesma coisa que ele, gesticulei, tá, indicava para lá, indicava para cá, eu fiz de propósito. E quando ele tentou falar, eu simplesmente saí da frente dele, falei, vamos embora. Eu quase falei o nome dele aqui, né? Pro meu colega de trabalho, falei, vamos embora. E larguei dele sozinho na área, não deixei ele falar também, né? E fomos embora. E eu falei, aí saímos dali, falei pro meu colega, falei, vamos falar com o nosso chefe, porque eu acho que antes de nós chegar lá, ele já vai estar sabendo disso. E não deu outra, né? Fomos rapidinho, só subi a escada, quando entramos na sala dele assim, né? Nós dois pedimos licença, entrei, né? A gente tinha um gerente que ele era muito boa gente também, né? E aí quando eu entrei na sala dele, estava no telefone. Só fez sinal pra gente entrar, né? Nós entramos, ficamos esperando, ele falou rapidinho, assim, já terminou de falar, desligou o telefone. Mas eu já compreendi que ele estava falando com o chefe desse engenheiro de produção, que era outro gerente, né? E porque ele saiu de lá, depois que aconteceu isso, ele foi lá no chefe dele, né? no gerente dele, contar o que havia acontecido, né? Porque ele falou a mesma coisa para mim quando eu estava falando, quando eu comecei a falar com ele, ele falou, aquela faixa foi eu que fiz. Eu falei, por isso mesmo, você fez e você vai lá impedir que as pessoas passem por ela? E aí, depois, foi só isso que ele conseguiu falar, o resto ele não falou mais nada, porque daí só deu eu falando, né? E gritando também, do mesmo jeito que ele, né? Eu fui, acho que, tão ignorante quanto ele naquele momento. E eu não sou assim, né? Mas quando as coisas Às vezes que aconteceu isso comigo, né? Eu já estou com 60 anos, né? Não sou mais criança. Mas às vezes que aconteceram isso comigo, é porque realmente foi a gota d'água. Não tinha mais como eu deixar passar. Bom, o fato é que chegamos lá, antes do chefe falar alguma coisa, eu falei, estava falando com fulano e tal, né? Que era o gerente. Ele falou, Eu falei, então você já está sabendo o que aconteceu, né? E aí contei a história. Eu falei, então nós vamos contar a nossa versão, porque eu não sei qual é a versão que você está... Eu não falava você, eu falava o senhor, né? Apesar dele ser quase a mesma idade minha, né? Eu falava, não sei qual a versão que o senhor está sabendo, que contaram para o senhor aí. Agora nós vamos contar a nossa versão. Eu vou contar a versão exata do que aconteceu. E ele confiava muito na gente, né? E aí contei tudo certinho o que aconteceu. Eu falei, não esquenta a cabeça, deixa pra lá. E é uma coisa interessante, eu sempre falei que coisas que acontecem dentro da empresa devem ficar dentro da empresa. A gente não deve levar isso para fora, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse engenheiro de produção, isso foi num final de semana, uma sexta-feira, se não me engano, ou quinta ou sexta, e ele saiu de férias nesse mês. Ou seja, na segunda-feira ele já não estava mais na empresa. Então ele ficou, acho que foram uns 15, 20 dias de férias. E por coincidência, no dia que ele voltou de férias, eu estava na área, né? Na área que ele trabalhava, que era a minha área também de trabalho, né? Uma questão de segurança. E aí eu saí da área e estava voltando para o meu departamento. E tinha um jardim grande assim, e tinha uma passarela. E quando eu atravessei a rua, que eu entrei naquela passarela, eu vi ele vindo de encontro comigo. Que eu sabia que ele ia voltar de férias naquele dia. E eu estava meio preocupado, o que ia acontecer e tal, né? Como que seria, né? Qual seria a reação, né? Porque a gente trabalhar, era o mesmo departamento ali, né? Eu e o meu colega éramos responsáveis pela segurança do trabalho lá. A gente tinha que estar lá todo dia. As reuniões de segurança tinha que estar lá. E aí acontece que ele veio na mesma direção que eu, né? A gente ia passar um do lado do outro. Aí antes dele, eu não esperei ele falar comigo, né? Quando ele estava chegando a uma certa distância, eu falei, e aí? Falei o nome dele, né? Tudo bem? Como é que foi de férias e tal? Aí ele pegou a minha mão, tá? Conversamos um pouco e ó, aquilo que aconteceu. Ninguém comentou nada daquilo e passou. E trabalhamos mais um bom tempo ali junto aí, nunca mais teve problema, né? Mas é interessante que 2 vezes que aconteceu, acho que foram 3 vezes, 3 ou 4 vezes que aconteceu isso comigo, de eu fazer isso com um chefe.
que tinha mais poder do que eu, passaram a me respeitar mais. E esse foi um deles. Que a partir daquele momento que aconteceu aquilo, a pessoa passou a me tratar diferente, de forma diferente. Eu não sei porquê, mas acontece que foi isso que aconteceu. Às vezes que eu me envolvi em situações dessas com pessoas que tinham um cargo superior ao meu, todos eles passaram a me tratar com mais respeito depois disso. Porque conheciam eu antes disso, né? E eu sempre fui, todo mundo que me conhece sempre me teve como uma pessoa calma, controlada, né? Para eu chegar a ponto de fazer o que eu fiz, é porque tinha que ser feito mesmo, né? Enfim, mas e todas as vezes que aconteceu isso também, eu não tive retaliação nenhuma para mim, né? Contra mim, né? Pelo contrário, né? Eu tive chefe que depois de um passado tempo que aconteceu, não foi esse, foi outro, né? E foi em outra empresa. Ele me chamou para trabalhar com ele de novo, né? Quer dizer, eu era um cara profissional, né? Então, para mim, coisa que aconteceu dentro da empresa era dentro da empresa. Mas o meu trabalho em si, eu nunca fiz corpo mole, né? Que tinha que ser feito, eu fazia, né? Mas enfim, então essa é mais uma história que eu passei aí nos meus 30 anos de fábrica aí, né? E o que eu falei, né? Eu não me orgulho disso, né? Eu preferia que nunca tivesse acontecido, né? Mas foi necessário e aconteceu, né? E tudo bem, né? Passou. Fiquei na empresa até aposentar. Ele, eu não sei, não me lembro se ele saiu antes de mim ou saiu depois, não me lembro, né? Mas enfim, então essa é mais uma das minhas histórias aí, né? Na segurança do trabalho, né? E como eu falei, né? Ele era um chefe de produção, não era um chefe direto meu, né? Mas mesmo que fosse, se fosse uma situação dessa, pra mim não ia fazer diferença. Eu ia falar a mesma coisa, né? Mas enfim, então é isso aí, né? Então espero que vocês, sei lá, né? Se divirtam com a história aí, porque depois a gente se divertia, né? Quando a gente lembrava dessa história aí, esse meu colega lá, ele contava, ele imitava, né? E ele não acreditou que eu fiz aquilo, né? Porque ele me conhecia também já antes disso. Mas enfim, tá aí então mais uma das minhas histórias aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.